você. A gente sempre se esforça para que a próxima geração dê pelo menos um passo a mais, né? A ideia é que dê 10 passos a mais. Mas a gente se esforça pelo menos que dê um passo a mais. Então, você vê muitos avós que não fizeram nem o ensino fundamental completo. E aí vem os pais que já terminaram, de repente, o ensino médio. E aí os filhos já conseguem fazer uma faculdade. Então, a gente sempre tenta... O esforço do pai é esse, né? Do pai e da mãe é sempre... Ok, eu vou me esforçar para sair um pouquinho a mais. Se der para ir muito a mais, incrível. Mas pelo menos um pouquinho a mais, a ideia é sempre essa, né? Não, e ele batia bastante essa tecla da educação, né? Porque é uma coisa que ele não teve, mas o cara era um crânio, assim. Ele não só escrevia, ele tinha as ideias dele, assim, tanto de negociação como de como fazer o império dele. Chamar de império mesmo, porque ele construiu, foi um império, um legado gigantesco. Assim, é coisa de que você fala assim, meu, esse cara tem pelo menos um diploma de administração, pelo menos, porque o cara, assim... Teve até um período daí, da briga, que ele tomou a frente de todos os negócios da banda, né? Então, ele que recebia as ligações para fechar show, ele que cuidava dos negócios. Isso daí foi em 2005, quando teve a primeira briga grande do Charlie Brown, né? Foi quando o Champignon, o Pelado e o Marcão saíram da banda. Aí, meu pai, com eles, tiveram briga por causa de dinheiro, porque sempre é por causa de dinheiro. Infelizmente, parou de falar com um, parou de falar com o outro, parou de falar com o outro também. E aí, meu pai, junto com o Maynard, porque meu pai queria fazer o Chorão Skate Vibe, queria fazer um projeto solo na época. Sim. E o Maynard virou e falou, mas nem fudendo, meu irmão, tô o Charlie Brown, As pessoas te param na rua e falam, ô Charlie Brown, não é o Chorão, tô o Charlie Brown, meu irmão, tu não vai fazer porra nenhuma. E foi ele e comprou os direitos da banda, do Champignon, do Pelado e do Marcão. E aí, a partir disso, meu pai também, por causa disso, ele assumiu uma dívida gigantesca dentro de gravadora, porque ele teve que pagar de um dinheiro que ele não tinha. Então, ele pegou um empréstimo de gravadora e aí virou... Você acha que foi mais pelo orgulho, essa parte? Não foi pelo orgulho. Acho que não foi pelo orgulho. Foi a aposta da vida dele. Porque, assim, querendo ou não, ele cresceu musicalmente ali dentro. Ele deixou de ser o Alexandre Chorão e virou o Chorão. Nesse momento. Ele virou um empresário de verdade. E ele batia no peito e ele falava, mano, eu que escrevo todas as músicas, velho. Eu que trago tudo. Não só isso. Eu que faço todas as entrevistas. Eu que vou em rádio. Eu que faço isso. Eu que faço aquilo. Da banda. Eu que pago essa porra. Eu que pago aquilo. Quando é processado, vem pra cima de mim. Quando é isso, vem pra cima de mim. E aí, a partir desse momento que eles saíram, todo mundo que trabalhou ou entrou pra falar que fazia parte do Charlie Brown era contratos, assim. Quando você vê, assim, a quantidade de contratos que meu pai tinha nessa época, era até meio doido. Em 2000 e lá vai pedrada. Não tem uma banda que eu conheço que tenha a quantidade de contratos que o Charlie Brown tinha. Assim, contrato desde com músico, desde Thiago, desde Heitor e Pinguim, a contrato de hold, que não era comum na época. Tudo em cima dele. Você acha que essa parte burocrática pesadona deu uma desequilibrada nele? Deu. Porque meu pai, assim, ele era uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele sabia muito de si próprio, ele se garantia, porque, porra, o cara alfa, macho alfa, na época, seguro, né? seguro. Ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma insegurança muito grande. Porque... Ele, no fundo, sabia o que estava acontecendo. Ele estava passando por um momento extremamente complicado, assim. Nessa época foi quando... Foi a primeira vez que meu pai quebrou. Quebrou. Que não tinha o que fazer. Aí, vou trabalhar para fazer essa porra... Criou essa dívida e... Vou trabalhar para fazer essa porra virar. E trabalhou, fez virar. E o Charlie Brown entrou na segunda melhor onda que teve. O que ele fez nesse período que ele... ficou quebrado? Trabalhou... Não, ele pegou essa dívida gigantesca com o EMI, ele teve que pagar funcionário, teve que pagar os meninos da banda, ele Marcão... Fechou mais show? Ele subiu show, o preço? O que aconteceu? Não posso te dizer se subiu o preço, ele fechou show. Fechou muito show. A primeira coisa que ele fez foi
ligar pro Thiago e falar, ó, volta. Aí o Thiago e ele pegaram o Pinguim. Aí o Thiago e ele pegaram o Heitor. Mas todo mundo ali, contrato, blá, blá, blá. Contrato, blá, blá, blá. Eu não tenho direito a isso. Eu não tenho direito àquilo. Assim, do momento que você botava o pé no palco, tua alma era do meu pai. Não importava quem você era. Você subiu no palco do Charlie Brown, Chorão tem direito a tudo que você tá fazendo. E quando ele tava fazendo isso, era muito para se autopreservar também. Porque ele tava com medo de... Ah, não, tu vai me fuder no futuro. Tu vai isso, tu vai aquilo. Foi quando o Pinguim, inclusive, entrou com um processo contra ele falando, tô surdo, por tua causa. Que, na verdade, não tem nada a ver, assim. Processos e processos e processos. É banda, né, meu? Banda é briga. Tipo assim, tô surdo por causa da banda, por causa da demanda de shows? Tô surdo por causa da demanda de show, por causa que o plug que eu uso tá muito alto, isso, aquilo. Aí depois foi provado que nada disso aconteceu. E depois o Pinguim ainda veio processar de novo meu pai por uso, eu acho que indevido da imagem, alguma coisa assim parecida. Mas, Pinguim, adoro o Pinguim, conheço ele antes, inclusive, do Charlie Brown Jr. Conheço antes dele ter entrado no Charlie Brown Jr. Mas, assim, e aí continuando com essa história de que, quando você faz alguma coisa com o Chorão, saiba, tua alma é do Chorão. Sim. Sempre foi assim e sempre ia ser assim. A quantidade de coisa de contrato, de pilha de papel que meu pai tinha era muito grande. E você sabia dessa situação financeira? Você sabia que ele tinha quebrado uma época ou ele nunca deixou isso transparecer? Meu pai quebrou 3 vezes. Meu pai quebrou 3 vezes. Ele deixava isso transparecer pra você? Não. Tipo, não te faltava nada? Na verdade, assim, eu nunca tive mesada. Como que era a criação, assim? Você tinha tudo que você queria ou ele era o estilo de pai de tipo, você vai ter que lutar pra conquistar? Não. Eu sempre, assim, nunca tive mesada, nunca pedi nada. Eu sempre olhei meu pai como uma coisa muito maior, até pelo lado da fama, assim. Ele, inclusive, nunca encostou em mim, nunca me bateu, nunca nada. Ele só olhava assim comigo, pro rabo de olho, assim, e eu baixava minha bola, assim. Você respeitava muito, né? Sim, mas eu tive a sorte que a minha família materna sempre teve uma classe social muito boa e cresci com um lado da minha família materna me bancando na época, né? Hoje eu me banco, graças a Deus, banco minha família, banco inclusive as contas do meu pai. Tenho uma filha, banco as coisas da casa da mãe do meu pai, banco desde que o meu pai faleceu, na verdade. E também, assim, tudo que envolve Chorão, Charlie Brown... Você ajudou sua avó uma época, não? Não, eu ajudo até hoje, na verdade. Você ajuda sua avó, só também não falo, né? Putz. É que eu vi em algum podcast que alguém falou sobre isso. Não, então, foi falado de que eu queria tomar o apartamento da minha avó dela. Gente, porra, pelo amor de Deus, a mulher tem mais de 80 anos, sofreu 2 AVCs, não mexe metade do corpo. Como assim? Mãe do meu pai. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. meio tenso, assim. Mas eu também nunca virei e falei, tá aqui todos os boletos pagos, tudo isso, tudo aquilo, porque eu nunca ficou jogando na cara, né? Porque eu sou uma pessoa quieta. Eu, assim... Essa daqui, eu acho que em 8 anos é a segunda entrevista que eu tô dando na minha vida sobre Alexandre Ferreira Lima Abrão. Sobre Alexandre e Alexandre. Inclusive, a empresa que eu abri depois é Gringos Alexandres. Alexandres. Por causa do meu pai. E... assim, a quantidade de coisas que são criadas em cima do o malvado do filho do Chorão, ou então o cuzão do filho do Chorão, o mimado do filho do Chorão.